Oi, Mário, querido. Olá, Tudo horário é bom? horário. Horário é Professor horário, mas a gente... chega antes para os alunos poderem saber. Não é o teu caso, que não é meu aluno, mas para os alunos poderem saber que tudo vai começar 17 horas em ponto em Incrível. Brasília. Eu preciso aprender isso com você, essa pontualidade. Eu não tive nem tempo de te apresentar, se é que você precisa de Claro, apresentação. eu preciso sempre. Uma Eu das quero... coisas que eu gosto é lembrar, Ah, que a pontualidade é um crime sem testemunhas. A minha atividade, faz com que eu precise, de fato, ser pontual para começar e terminar. Começamos 17 horas, 17h30. A gente fecha, ninguém sofre. Né? E essa é uma 17h30. coisa boa. Não, Mário, todo mundo vai querer você até as 18, eu tenho certeza. Não, porque eu já estarei preparado para outra Outra. live. Que loucura, Ainda bem. pandemia de lives. Você Mas eu sabe quero... que você falou de me apresentar e eu lembrei de algo que é bom demais. A gente Ah, se conhece há muitos e muitos anos, né? E uma das coisas boas é a gente saber, né, que nessas formas, né, de convivência, a tua atividade no campo, especialmente da moda, sempre me levou a lembrar que a pontualidade tem que entrar em moda. era bom. Mas eu queria contar para todo mundo que você é pisciano, como eu, que você quase foi padre, mas acabou optando por uma carreira acadêmica brilhante, Que virou bom, esse filósofo maravilhoso da vida moderna, especialmente. E, além de tudo, você é um amigo divertido e muito educado que sempre, bom, que né? bom. Ô, Mário, não sei se você notou que no post de divulgação da nossa live, você está de paletó e eu fiz uma foto de pijama, coloquei um Sim, claro. filtro. Eu É. queria saber uma coisa: você usa paletó todo dia, mesmo Olha na que coisa boa. quarentena? É, eu uso para atividades como essa que nós estamos fazendo. Um pouquinho Hum, antes de falar contigo, eu participei da gravação de um pedaço, né, de um programa de TV, né, hum. e eu estava de paletó. Eu tenho contigo agora essa live, tem outra gravação na sequência de TV, também, né, por meio digital, e às 19h30 eu tenho mais um dos meus encontros com o professor Cortella, que é também no meu Instagram, que se inicia às 19h30, que hoje é aberto. Você Hum. me verá lá, se você estiver assistindo, com este paletó e esta camisa. Aliás, porque eu já estou banhado, portanto, eu seguirei, né, nesta rota até às 20 horas, quando para. Volto à tua questão. Né? A minha atividade no dia a dia como palestrante, como comentarista de televisão, como alguém que tem atividades públicas, me faz colocar, assim, sempre, né, um paletó e uma camisa. Eu não gosto muito do uso da camisa de manga comprida. Se você notar, né, eu estou com a camisa de manga curta. Porque, Hum. como eu, e bom, não só sou italiano, como também professor, sou filho de italianos, eu mexo a mão. E a camisa com a Eu manga, também. ela atrapalha um pouquinho. Segundo, né, eu já há 3 anos, Lília, que eu deixei o uso da gravata. Né? Até algum tempo eu usava em várias atividades também a gravata. Eu só o faço agora em atividades que exijam, né, uma cerimônia maior. Mas eu não tenho nenhuma recusa ao que eu chamo de liturgia da atividade. Né, Hum. liturgia. Eu não postaria, como você fez, né, uma foto minha na divulgação de pijama, porque eu não uso pijama. Né, eu uso camiseta. Eu gosto de Ah, camiseta, né, de gola careca, né, para dormir. Portanto, mas eu não o faria. eu postei isso porque eu acho que as pessoas na quarentena estão meio assim, uns estão de pijama e outros estão mantendo uma certa formalidade. A gente Sim, se veste para o outro ou para a gente? as duas coisas. As Hum, duas coisas. Primeiro que só Narciso que achava feio que não fosse espelho. A gente precisa que outra pessoa também, né, nos olhe e nós também temos de olhá-la. É só você lembrar a estupenda, né, escrita de Jean-Paul Sartre na sua obra clássica, O Iclô, né, no português, Entre Quatro Paredes, em que pessoas se encontram num lugar sem se conhecerem, sem saberem por quê, entre elas, uma delas, uma mulher, né, no caso, ela tem um armário, por exemplo, pleno de vestidos belíssimos, mas lá não tem espelho. E, não tendo espelho, ela hum. terá
de se vestir, e como ela não consegue se ver, só os olhos dos outros que estão também com ela ali aprisionados poderão dizer como ela está. E eles não dizem, e eles nada falam. É nesse livro, nessa peça, que Sartre usa uma clássica expressão que é o inferno são os outros. O inferno são ali, o modo de infernizar, né, era exatamente não dizer como ela estava. Agora, será que existe uma subjetividade também nessa expressão do uso da roupa? Sim. Exemplo, eu passo uma parte do meu dia durante essa quarentena, e eu estou há mais de 45 dias com Cláudia, né, na minha residência, nessa situação, eu quero sempre, né, ficar. Boa parte do tempo eu fico, não de chinelo, porque é uma coisa que me prejudica até no caminhar ou nas coisas, mas fico, né, usando o famoso calçado, né, de cozinheiro, que é aquele que tem uma cobertura, que ajuda a fechar e que segura. Mas, para esta live ou para outras, mesmo que eu esteja agora só no famoso plano americano, as pessoas não sabem, né, o que eu estou usando ou vestindo, eu estou de calçado. Por quê? Me dá mais segurança do ponto de vista psicológico, né? Eu estar agora de chinelo ou outro calçado fechado, né, de borracha, ele não segura para mim aquilo que eu tenho na minha força do falar. Eu estou tão habituado, nos meus 46 anos como professor, a falar calçado, né? Isto é, com um sapato, ou no caso agora, um sapatênis, como dizem alguns, que eu prefiro colocá-lo. E para sentir um pouco mais até de formalidade na minha fala, não contigo, né? Em geral, não só eu estou agora de sapatênis, como eu estou de meias também. Né? Você diria, mas para quê? Afinal, né, nem calorento eu sou. É porque o sapatênis ou o sapato com a meia garante, né, que eu fique numa postura, para mim mesmo, menos relaxado. E quem fala em público, é o teu caso, é o meu, a gente tem que ser solto, flexível, mas não pode relaxar, né, em excesso. Daí, eu falo, sim, né, pode o ser paletó, casual, mas não desleixado, né? não desleixar. Ô, Mário, por falar nisso, a gente está aí há dias do Dia das Mães, que para o comércio e para a economia promete ser uma catástrofe. Eu queria saber, e qual o impacto afetivo disso quando tantas pessoas, você, assim como eu e muitos outros, estão longe das mães? Qual que é o impacto afetivo, emocional que vai ter esse Dia das Mães da pandemia? Olha, uma das melhores coisas nesse Dia das Mães é eu, por exemplo, poder ligar para a minha, que está a 1,5 quarteirão de onde eu estou agora, que tem 91 anos de idade, e que eu não vejo faz 45 dias, mas falo com ela a miúde, é eu poder ligar para ela e ouvir a voz dela. Porque no momento desse, né, de quarentena, de pandemia, de pessoas em situação de risco, como é o meu caso, que tem 66 anos, ou ela, por exemplo, que tem 91, poder falar com ela, para mim, é uma dádiva especial. Porque numa situação difícil, onde a gente tem muitas dificuldades, onde as vidas ficam em risco, dialogar com ela, mesmo que seja só pelo fone, ou se eu quiser usar, né, outro meio como esse que nós estamos usando agora, já será uma bênção para mim como filho. E eu tenho certeza que ela também assim será. Né? Nesta hora, claro que a perda, a gente gostaria de estar junto, eventualmente, né, comer juntos, o que faremos, mas muita gente vem encontrando modos de fazer. Né? Isto é, de partilhar as coisas e, em vez de agora dizer, olha, eu vou te dar isso, dizer, olha, daqui a 6 meses eu estou guardando para você uma coisa maravilhosa. E aí você mostra até um pacotinho, alguma coisa, e você não faz ideia do que tem aqui dentro, né? De maneira a criar também uma expectativa. Ora, nós não fazíamos isso, e alguns ainda fazem, pessoas que comemoram a festividade de Natal, por exemplo, né? Ou a festividade de Páscoa, né? De sepultar os ovos, enterrar os ovos de Páscoa para que se pudesse achá-los. Ou, no caso de vários de nós, né? Montar uma árvore e ali se deixar pacotes embrulhados para os filhos, ou como aconteceu para mim, meus pais faziam isso em Londrina, né, quando eu nasci, quando eu era criança, e aí a gente enxergava aqueles pacotes sem poder abri-los durante pelo menos 19 dias, porque os pacotes de árvore eram montados no dia 6 de dezembro. Né? Ora, claro que a gente gostaria de ter uma comemoração,
mas essa comemoração não está sendo cancelada. Assim como não há um cancelamento das Olimpíadas, assim como não há e nem deve haver um cancelamento dos afetos. Nós estamos apenas postergando os encontros para outro passo. É prejudicial para quem lida no campo do comércio, na prestação de serviços, sem dúvida. Há prejuízos imensos, mas o maior prejuízo seria qualquer ameaça à vida, né, de qualquer pessoa. Por isso, a suspensão é temporária. Nem por isso ela deixa de ser dolorida, mas ela é temporária. Mas que as pessoas, acho que assim, um dos fenômenos dessa quarentena, a gente tem aprendido a usar o digital de uma maneira muito positiva, que é a raiz dele, que é a conexão com o outro. Você acha que isso vai alterar a convivência do ser humano depois? O ser humano é capaz de se conectar só virtualmente? Acho que serão dois efeitos, Lilian. Um deles é que nós vamos ficar um tempo um pouco ressabiados em relação a outras pessoas. Afinal, uma coisa que nos ameaça e que é invisível e que pode ser carregado por outra pessoa, eu gostaria, durante um tempo, de ter cautela ao encontrar outros. Né? Afinal de contas, essa outra pessoa pode ser portadora de algo que me ameaça e o mesmo eu para ela, né, quando ela me vê. Por isso, nós vamos alterar um pouco nossas etiquetas. O que eu não quero, olha só, eu não quero que aquilo que hoje é o encontro digital pela conexão virtual, que ele seja a única forma de conexão. Eu adoro poder ver, por exemplo, 2 dos meus netos que estão em Florianópolis. Aliás, nesse momento, 3, né? Porque um dos meus filhos, o Pedro, está lá em Florianópolis junto com a esposa, que a família da esposa dele é de lá, a Isabela. E eu tenho a filha, a Carol, em Florianópolis, com o Michael e meus netos. E tenho também em São Paulo. Ora, é bom demais, nesse tempo, fazer, né, uma conexão live, qual é o termo que a gente usa agora, mas com os meus netos. Claro que é uma delícia, mas isso, nesta hora, é o que temos. No entanto, Mário... eu não quero que seja só desse modo. Eu quero que, terminado isso, eu possa abraçá-los, brincar com eles. Mas, como eu venho dizendo bastante, Helena, eu não sou alguém, né, que, terminado o momento de restrição de convívio, vou sair correndo, abraçando o mundo, dizendo que eu quero. Não, há um certo exagero, né, nessa história. Não é assim, não. Não vai dar para ser. Aliás, todo mundo vai estar falando assim que vai vir um novo normal. E que eu sou um pouco utópica, eu acho que as pessoas podem sair transformadas positivamente, mas tem colegas seus, como o Pondé, que fala que isso não vai acontecer. E você? O Pondé está certo quando ele diz que não haverá uma forma inédita, né, de ser humano. Afinal, né, o nosso modo de esperança, o do Pondé e meu, ele não é idêntico. Nós temos até livros juntos. Ele, o Karnal e eu temos um livro chamado Felicidade, modo de usar. Aliás, nós temos um outro livro juntos. Agora. Eu, o Pondé, o Karnal e o Dimenstein, temos um livro também chamado Verdades e Mentiras, Ética e Democracia no Brasil. Por isso, nós, Pondé e eu, por várias vezes já falamos sobre essa questão, né, da temática da esperança. E vez ou outra na TV Cultura, quando ele e eu somos comentaristas partilhando a mesma mesa, até nós brincamos. Eu digo que ele é um nihilista, né, um negativista metafísico, o que é quase uma impossibilidade teórica, mas que no caso dele, aí eu brinco que se aplica muito bem. Eu não tenho toda a perspectiva mais fechada que ele carrega, mas também não tenho uma visão triunfalista, né, de que nós, então, seremos um novo humano a partir desse susto. Ao contrário, acho que muita coisa se alterará, nós teremos outros olhares sobre o mundo, mas nós, sem dúvida, não abandonaremos velhos e péssimos hábitos de maneira tão veloz como a gente ainda tem. Mário, uma das coisas também que a gente tem vivido aqui na quarentena é que, assim, está na moda ser solidário. Ao mesmo tempo, muita gente está precisando de ajuda e, ao mesmo tempo, você é muito solicitado a colaborar e a contribuir. E a própria indústria da moda, de certa maneira, se reinventou e colaborou, colocando pessoas para fazer máscaras e fazer coisas que possam contribuir. Que dica que você daria para as pessoas poderem usar o que elas têm de melhor para gerar, então, um impacto positivo agora, pelo menos?
A perspectiva contributiva, isto é, eu poder ajudar, pelo óbvio, ajuda quem ajuda. Né? Quem ajuda se sente também bem naquilo que faz. Toda forma de altruísmo, ela tem como ponto de partida algo que é um elemento egoísta, mas não no sentido malévolo. Isto é, eu quero sim fazer o bem para outra pessoa, porque isso também me faz bem. Por isso é indiferente que o ponto de partida seja eu me sentir bem quando ajudo outra pessoa a se sentir bem. A generosidade, ela tem várias formas, né, de expressão. Uma delas é usar aquilo que é o meu talento, a minha perícia, a minha competência para auxiliar outras pessoas. Eu não sou alguém que tem habilidades no mundo da moda, por exemplo, a ponto de poder, né, bordar, né, máscaras ou bordar camisetas ou fazer panos que auxiliem a cuidar. Mas eu, na minha atividade, como eu sou escritor, eu também sou capaz de bolar frases, ideias, percepções. Esse é o meu modo de fazer. Eu venho sendo convocado e venho colaborando, porque faz bem e me faz bem, né, para fazer lives, para fazer campanhas, para divulgar nas redes sociais, para fazer a doação de coisas, como também, né, se deve fazer. Mas uma pessoa que, neste momento, imaginar que ela não deve participar, porque o que ela pode fazer, essa fala, o que eu posso fazer, tem que ser colocado com um grande ponto de interrogação, afinal, que é o que eu posso fazer? Isto é, uma pergunta. Eu não posso fazer tudo, mas posso fazer alguma coisa. Se eu alguma coisa posso fazer e deixo de fazer, isso, no pós-pandemia, pode ser que venha me envergonhar. Afinal, se eu poderia e deveria colaborar para diminuir, minorar o desconforto, o sofrimento, a penúria de outras pessoas, a grande pergunta, né, Lília, é por que não fazê-lo? Por que não fazê-lo? Porque é difícil? É claro que é difícil. Mas é menos difícil do que estão fazendo pessoas que estão na linha de frente do combate à pandemia, que estão garantindo agora que eu não deixe de ter alimentos na minha mesa pela produção, que estão participando do transporte, que ajudam a colocar no ar as redes digitais pelas quais nós estamos agora, né, nos conectando. Por isso, volto ao ponto para fechar. Claro que é difícil, mas é menos difícil. Eu não quero passar essa pandemia com controle sobre a convivência, ter vergonha, não daquilo que fiz, mas daquilo que não fiz. No momento desse, que livro seu que você recomendaria para quem está mais angustiado, para quem está precisando de um pouco de esperança, otimismo? Tem 3 livros meus que estão circulando bem agora, né, e que eu recomendo. Um deles, o título é mais difícil, mas ele ajuda bastante. Ele se chama Viver em Paz para Morrer em Paz. Viver em paz para morrer em paz. Porque eu sempre digo, né, viver em paz não é viver sem problemas, sem dificuldade. É viver com a certeza que você não está sendo banal, inútil, nem fútil, nem desnecessário. Aí dá para morrer em paz, seja quando for. Né? Todo o esforço que nós estamos fazendo agora é para adiar nossa mortalidade. Todo o esforço da ciência, da saúde, do conhecimento é para afastar, né, o momento da nossa mortalidade. Esse é um livro. O outro é um livro que eu lancei esse ano com um jornalista, né, o Paulo Gebaile, que há muitos anos trabalhamos juntos em várias coisas, chamado Ainda Dá. Ainda Dá, a força da persistência. Esse livro é da editora Planeta, tal como é o outro, né, o Viver em Paz para Morrer em Paz. Mas por uma coincidência que não necessariamente é boa, Leandro Carnal e eu lançamos, faz 20 dias, um novo livro, né, chamado Viver a que se destina. Viver a que se destina. Agora, a novidade, Lilian, muita gente que nos acompanha agora sabe disso. As 6.000 pessoas que estão conosco agora, né, pelo que está indicando, sabem disso. O livro foi produzido o ano passado, em 2019. Começou a ser elaborado em fevereiro, né, de 2019. E ele chegou à conclusão do título e da temática no final do ano passado. Estava na gráfica em janeiro de 2020. E em fevereiro nós fomos atropelados, nós, né, do nosso país e outros, por um vírus e uma pandemia que deixa o título do livro balançante, Viver a que se destina. Por isso, esse livro eu recomendo, é um diálogo entre mim e Karnal, que vale para a gente pensar um pouco dos livros que eu escrevi.
Agora, livros que eu não escrevi, tem muitos para recomendar. E tem um que é da grande, da especial, né? Aquela que, sem dúvida, nos colocará, né, no campo da reflexão, que é Lígia Fagundes Telles. E tem um conto que ganhou o Jabuti há alguns anos, um livro de conto chamado A Noite Escura e Mais Eu. A Noite Escura e Mais Eu, que, aliás, é um trecho de uma obra de Clarice Lispector. Né? Esse é um trecho de Clarice Lispector, A Noite Escura e Mais Eu, e aí a grande Lígia Fagundes Telles, né, ela escreveu um livro de contos com esse título nos anos 90, que é especial. O que eu estou sentindo agora, não nesse momento, nesse tempo, A Noite Escura e Mais Eu. Muita gente, né? Ô, Cortella, me diz uma coisa, você tem medo de morrer agora? Não, eu não tenho medo nesse momento por várias razões. Eu estou isolado, né? Eu estou cuidado, estou acautelado em relação às coisas, né? E, portanto, a probabilidade, neste instante, né, de eu ter algum contágio, ela é reduzida. Eu já estive exposto, né, antes que nós iniciássemos a quarentena, ao contato com outras pessoas que, algumas delas, né, eu conversei, por exemplo, no dia de hoje, 20 minutos, batendo papo, no dia seguinte a pessoa foi internada. Já passou o tempo, né, desse, portanto, não veio. E outras situações também. Agora, eu sempre faço uma distinção, Lili, entre medo e pânico. O medo da morte ele é sempre necessário, porque o medo é a expectativa de você lidar com algo que não conhece. Mas medo é diferente de pânico. O medo de perecer, qualquer pessoa mentalmente sadia tem de ter. Afinal de contas, eu vou deixar filhos, netos, vou deixar pessoas que eu ajudo a conviver, a cuidar também. Eu me sinto necessário. Então, eu não quero faltar. Por outro lado, eu não tenho pânico. Eu sei da nossa mortalidade. Por isso, eu não tenho pânico de morrer. Eu tenho pânico, isso sim, né, de uma vida que seja descartável, que seja banal. Isto é, que eu não mereça, né, aquilo que eu tenho, que é uma dádiva misteriosa, magnífica, né, que é a própria vida. Eu costumo fazer no Instagram, quem me acompanha sabe, cada 3 dias um cartazinho eventual, né, com um pensamental para a vida e uma dúvida metódica. Mas um desses cartazinhos ele foi agora, no mês de abril, né, no aniversário de Chico Anísio. Né? No momento, sempre é o nascimento ou a morte, né, de alguém. E numa dessas datas referentes ao Chico Anísio, eu mencionei uma frase que a ele é atribuída, que eu acho especial e que eu compactuo. Quando ele dizia, eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho pena de morrer. Então, eu também. Eu não tenho medo, como Chico Anísio, eu tenho pena. Ô, Mário, e você acha que, em relação à moda, eu acho que o belo ajuda muito, na verdade, em momentos de angústia, de tristeza. Como é que a filosofia coloca o belo numa situação dessa, tão dramática? A filosofia tem uma área, né? Você sabe, que lida com o belo, que é um dos ramos da filosofia chamada estética. Estética. A estética é exatamente a reflexão sobre a beleza, sobre aquilo que nos encanta, aquilo que nos toca. Né? A expressão estética, no grego antigo, havia uma expressão que era a estesis, aquilo que me afeta. Quando nada me afeta, eu estou anestesiado. Por isso, é difícil enxergar o belo com frequência em tempos de terror, como esse. Mas não é impossível. É só difícil. É só você notar como há 3 semanas, na cidade de São Paulo, que é onde eu moro, por 2, 3 dias seguidos, nós tivemos um pôr do sol que se tornou capa de jornal. De repente, no dia seguinte, uma coisa que pareceria absolutamente banal, como um pôr do sol, porque, afinal de contas, todo o tempo que você estiver vivo, você poderá, de algum modo, vê-lo, né? Ele vem e é mostrado. Na moda, nós observamos as pessoas com criatividade em relação ao modo de fazer a máscara, ao modo de usá-lo, das roupas que ficam em casa. Pessoas que, como você hoje, né, postaram, né, a chamada para essa nossa live usando um pijama determinado, ou eu que estou aqui, né, com o meu palitozinho cerimonial, né, para as coisas que a gente tem. Então, é claro que a filosofia traz o belo como sendo a emergência súbita de algo que nos encanta, que não nos aterroriza, que nos encanta.
E é uma clássica definição que você conhece bem, e eu vou aproveitá-la para colocar às 17h29, né, desta nossa segunda-feira. Já? Certa vez se perguntou, né, a um filósofo, né, mas afinal, o que é o belo? E aí a clássica resposta é tudo aquilo que você leva com você quando você sai do museu, da exposição, do desfile. Não aquilo que você leva porque você comprou ou você se apropriou, mas aquilo que continua dentro das tuas impressões. O belo na literatura, o belo na poesia, o belo no teatro, o belo no cinema, o belo na moda. É aquilo que vai contigo na hora que você sai, né, daquela situação. Portanto, que nós levamos para dentro, ou seja, que nós importamos. Esse é o belo e a estética lida com isso. Ó, então, para a gente terminar, eu queria saber como é que está a sua rotina doméstica, se você adquiriu alguma especialidade doméstica na pandemia, como é que estão as divisões aí de trabalho, o que você aprendeu? Olha, você sabe que Cláudio e eu repartimos as atividades domésticas. Cada um de nós cuida de uma das áreas da manutenção básica, do setor de manutenção e intendência da casa, relativa às roupas, às faxinas, à alimentação, ao provimento, etc, etc. Isso está muito bem dividido. E nós o fazemos, mas aquilo que eu aprendi nesse momento, que eu não estava tão habituado, era lavar roupa em máquinas de lavar roupa e fazendo algo que para mim é decisivo, né? Que era pendurar as minhas camisetas ou as calças de moletom de um modo que depois eu não precise passá-las, até que elas estejam ali assentadas. Essa camisa que eu agora estou, quando ela é lavada e depois passada, eu a lavo, mas quem dá uma ajeitada nela, né, com o ferro é a Cláudia, não porque eu não queira aprender, mas porque ela tem uma habilidade maior. Em compensação, você sabe, eu gosto de cozinhar, né, estou eu nesses dias todos cuidando, né, exatamente desse campo. Das coisas da casa foi o que eu aprendi. Mas eu, como você lembrou, eu vivi em convento, né? Portanto, eu fiquei 3 anos, por exemplo, tendo que ajudar a cuidar da limpeza, da faxina, da comida, repartido com outros monges. Daí que não é tão estranho aquilo que eu tenho nesse momento. Mas a máquina de lavar roupa, né, eu não estava habituado. E até a quantidade certa que eu ponho, né, de detergente de lavar roupa líquido para que a roupa depois não fique com um aroma, para quem tem a sensibilidade que eu tenho em relação a aromas, para que ela não me agrida. Mas pendurar camiseta para não precisar passar depois, você não faz ideia de como eu estou ficando bom nisso. Ô, Mário, olha, a Bel Crans, nossa amiga, no começo da live, comentou a roupa mais especificamente, o calçado do Paulo Guedes no dia do pronunciamento do nosso presidente diante da saída do Sérgio Moro. A roupa fala? O que ele quis falar com aquilo? Ela fala bastante. Eu acho que é uma questão de escolha. A roupa manda mensagens, né? Eu não tenho dúvida de que várias pessoas usam a vestimenta para dizer algo, assim como a cor do cabelo, o uso de uma tatuagem, um piercing, né? A capacidade de dar cor à gravata, usar uma camiseta, determinado tipo de tecido. Claro que ela fala, né? Eu notei, depois de algum tempo, eu gosto quando eu estou num palco fazendo uma palestra, e muitas vezes a imagem ela é projetada no telão, né, em a larga escala. Eu sempre gostei de usar cinto, né, para a calça um pouco mais grosso, e por isso ele tinha uma fivela. E eu demorei para achar cintos cuja fivela fosse preta, e não aquela que brilha mais, um pouco prateada, porque em alguns momentos eu notava, ao olhar também para o telão enquanto falava, que aquilo refletia e distraía as pessoas, né? Tirava o ponto focal que ela tinha. Por isso, o corpo fala, né, que é uma coisa antiga na literatura, né, e é claro que aquilo que a gente usa para o nosso corpo poder circular fala também. O gesto fala. Por exemplo, esse gesto que eu estou fazendo agora é um gesto absolutamente eloquente. E a Bel Crans sabe o quanto que estar com uma pantufinha que parecia estar, né, o ministro naquele dia, é uma maneira de dizer alguma coisa. Ou estou à vontade, né, ou estou cuidado, ou ele é que terá que explicar.
Mas que ali ficou claro que ele estava diferente da equipe, ficou muito claro, né? O que mais achei importante em situações desse tipo é que estivesse de máscara. O Uhum. pezinho, o pezinho do ministro eu não observei, não é minha área, né? Eu não tenho nem a tarefa, nem o gosto de fazê-lo. Eu dei um Lília, zoom, juro, bom, eu queria muito entender. Deixa eu te falar, então para a gente terminar, qual é a frase que fica aqui para as pessoas que você vai deixar para elas ficarem mais felizes hoje? a frase que eu acho que a gente mais tem que imaginar nesse tempo é uma frase das nossas avós, bisavós, trisavós, quando elas diziam: não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Esse é um conselho que meus avós e minhas avós também repetiam, meus pais o fizeram. Eu falo isso para os meus filhos e netos e espero que nesse Dia das Mães eu possa ligar para a minha, Dona Emília, e dizer: mãe, guardei um presente para você, nem te conto. E aí não conto, só para ela ficar animada, né? E dizer para ela: não há mal que sempre dure, né? E nem bem que nunca se acabe, ou invertendo, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Lília, gosto Querido, imenso, né? Te encontrar sempre. Saudação antiga, né, dos romanos, a mão de leve no coração, sem agressividade. muito, Beijo. muito obrigada, querido, que a gente se encontre em breve para um café aqui no nosso bairro, pelas Faremos caminhadas. nas padarias da vida. Beijo. Tchau, Obrigada, tchau. viu? Um Tchau, beijo. tchau. Até. Então, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixa aqueles 3 Cs, curtam, comentem e compartilhem. Fiquem bem, fiquem em casa, que a quarentena está acabando.